Boa noite, queridos irmãos. Boa noite aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Que todos estejam em paz. Que assim seja. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mandamento maior. Essa passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos itens de 1 a 4. Inicia no nosso Evangelho com o seguinte, no item 1 diz assim: os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em assembleia. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. O que nos diz essa primeira passagem? Ela nos diz que todos nós um dia pretendemos chegar até Deus. Pretendemos chegar à sua presença divina. Mas que antes disso acontecer, nós precisamos conviver com o nosso próximo. Porque é esse próximo que vai nos ser o degrau para que consigamos chegar até ele. E eu posso perguntar assim também, mas como é amar a Deus? Como eu posso demonstrar esse amor por Deus? Então, de acordo com essa passagem, amar a Deus seria amar a sua criação. Seria respeitar tudo aquilo que Ele criou. Respeitar a natureza, os animais, as plantas. Respeitar aquilo que Ele nos oferece, as águas, as nascentes. Cuidar do lixo que geramos. Prestar atenção na poluição que a gente muitas vezes contribui para que ela aconteça. Então, amar a Deus seria isso. É amar a tudo o que Ele criou e o que Ele nos dá como oportunidade na nossa vida. Então, nessa passagem também nos coloca, também nos ensina sobre o segundo mandamento que diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus, significa que ama o próximo. Porque o próximo é criação de Deus. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Mas a gente pergunta, quem é esse próximo? Então, esse próximo, como cita, na passagem do Evangelho, além de ser todo aquele que conosco convive, a quem a gente ama, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, também pode ser aquela pessoa que a gente nunca viu antes, mas que nos é colocada na nossa vida como uma oportunidade para conviver e aprender. O próximo pode ser também o chefe que nos exige o trabalho. Pode ser aquele subordinado que obedece ao seu patrão, a criança que passa pela nossa mão, o sócio da empresa, aquele mendigo que passa na rua, aquele que chega à nossa casa nos pedindo alguma coisa. Todos esses são nossos próximos.
Pode ser também aquela pessoa que nos impõe um problema. Ele nos coloca esse problema para testar a nossa capacidade de auxílio. Pode ser aquele que nos calunia, que é para ver, né, a quantidade de tolerância que nós temos para com ele. Pode ser aquele que nos oferece alegria. Pode ser também aquele que nos induz à tentação, que é para ver a nossa capacidade de resistência. Pode ser aquele a quem chamamos de desafeto, a quem nós não temos a menor condição ainda de pedir o menor favorzinho a ele. Às vezes, muitas vezes, nós temos na nossa família alguém com que temos uma grande afinidade. Esse a gente considera muito como um próximo, né? Porque é uma pessoa extremamente amiga, em quem confiamos. Mas também temos aquele, dentro da nossa família, que nos é um adversário, que ele não nos aceita do jeito que somos. Então, todos esses são degraus que a gente precisa conviver para aprender, para que um dia possamos chegar até a presença divina. E se a gente ama a Deus, a gente deve amar a todos estes. Como diz no livro Tempo de Renovação, de Juvanir Souza, diz assim numa passagem: amar ao próximo é servir, é praticar a caridade essencial, é doar-se, cumprindo os deveres de fraternidade e solidariedade. A segunda passagem do Evangelho, item 2, diz assim: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. O que isso significa? Que a gente deve fazer ao outro exatamente aquilo que a gente gostaria de receber. A gente deve fazer ao outro, a gente deve tratar o outro exatamente da mesma forma como a gente gostaria de ser tratado. E o terceiro item, o que ele nos diz? Aqui tem uma historinha. Diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta de seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e a seus filhos tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se aos pés, fez-lhe a seguinte súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas logo após, dali saindo, este servo encontrou um de seus companheiros que também lhe devia 100 denários. O que ele fez? Lançou-lhe a mão à garganta e, o asfixiando, disse-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez com que o levassem para a cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo que havia acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar por isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar a dívida. Assim também
vos tratará o Pai Celestial se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Então, buscando para a nossa vida esse comportamento. Isso não está muito diferente de nós. Eu pergunto a vocês, quais são as nossas maiores dificuldades no relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso próximo? Poderia ser o mau humor, poderia ser a grosseria com que muitas vezes nós tratamos o nosso próximo e que muitas vezes podemos dar como desculpa o cansaço, as preocupações, os problemas que nos rodeiam. Não estaria nesse comportamento tão simples, nesse exemplo dado, um convite para que a gente reflita sobre as nossas atitudes diante do outro? Para que a gente possa repensar como que a gente gostaria de ser tratado pelo outro? Kardec, no item 4, no Livro dos Espíritos, ele nos diz que devemos ter indulgência e benevolência para com o nosso semelhante. Então, quando a gente analisa essa observação, a gente lembra da necessidade que a gente tem de ser mais fraterno uns com os outros. Kardec chega a dizer que isso deveria ser uma regra de comportamento. E quando a gente fala, então, na questão do mau humor, a gente deve lembrar que isso não deveria ser uma regra, então, para que a gente evite de fazer também, ter também esse tipo de atitude diante das pessoas com as quais a gente convive diariamente, porque às vezes com quem convivemos é mais fácil de tratar com grosseria, de tratar com mau humor do que aquele que nos vê, né, esporadicamente durante o dia. Então, essa reflexão, ela não seria uma forma da gente começar a colocar em prática essa regra de mudança no nosso comportamento? Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos diz que a reencarnação na qual ele mais progrediu foi quando ele adotou por comportamento perguntar todas as noites à sua consciência se durante o dia ele tivera feito alguma coisa ou outro que não fosse boa, ou se naquele dia ele deixou de fazer alguma coisa de bom, ou ainda se ele tinha alguma queixa, se alguém tinha alguma queixa dele naquele dia. Então, todas as noites ele remontava o seu dia, ele repensava nas suas atitudes que ele teve durante o dia para com os outros, e aí ele se programava para não cometer no outro dia os mesmos erros do dia anterior. Então, nessa passagem ele explica que essa é a melhor forma da autotransformação. Repensar toda noite. Como foi o seu dia? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Como que eu tratei o outro? Me veio na lembrança uma passagem de que não disse uma boa palavra para alguém. Sempre há uma oportunidade de mudança e de melhora. Será que nós estaríamos dispostos a copiar essa regra deixada como exemplo por Santo Agostinho? Será que nós não teríamos condições de fazer um exercício de renovação, de mudança de comportamento, de mudança de sentimento? Será que dentro da nossa convivência a gente se dá bem com todas as pessoas? Será que não, esta noite,
algum de nós não teria alguma coisa para tentar melhorar no dia de amanhã? Ou simplesmente pensar, não quero amanhã repetir tal coisa que eu fiz no dia de hoje? As pessoas não são iguais. Cada um tem a sua individualidade. E a gente precisa conhecer e respeitar, porque ninguém é igual. Cada criatura que passa pela nossa vida, ela nos traz, sim, uma grande oportunidade de renovação. A gente costuma conquistar muitas amizades, mas a gente muitas vezes não sabe manter essas amizades. Joana de Ângeles, ela nos diz que nós agimos assim porque nos faltam recursos de doação. Doação de amor, doação de sentimento, doação de tolerância, doação de compreensão. E que se cada dia a gente doar um pouquinho de nós, a gente vai fortificar essas relações. O quarto item dessa passagem do Evangelho diz o seguinte, quarto e último item, diz assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer ao outro, o que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência, devotamento do que lhe damos, se não oferecemos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e muita benevolência. Então essa passagem ensina que a gente deve dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que a gente gostaria de receber. Que a gente sempre tem algo para doar de bom para ele. Que a gente precisa pensar e olhar para o nosso irmão, se colocar no lugar dele, ajudar nas suas dores, nas suas aflições, dar atenção, né? Se a gente quer atenção em algum momento, a gente também deve dar atenção. Em resumo, o que a doutrina dessa noite ela nos ensina? Ela nos diz, ela nos pede que a gente deve amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o sentimento. O que é isso? É amar tudo que Deus criou, né? Toda a sua obra, toda a sua criação. É agradecer, é a gente saber agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede. O segundo item é: que virtudes nós devemos cultivar para conseguirmos observar esses ensinamentos de Jesus? Que virtudes? Duas, essenciais e básicas. Seria cultivar a caridade e a humildade. Esses dois itens é o que nos vai chegar, né? É o que vai nos ajudar a subir aqueles degraus para chegar à presença de Deus um dia. A caridade, ela vai combater o nosso egoísmo que a gente carrega dentro de nós. E a humildade, ela vai nos libertar do nosso orgulho. Grandes inimigos, né? Que nós ainda não conseguimos nos libertar totalmente. E o Espiritismo, então, ele vem nos mostrar uma estrada cheia de oportunidades. E é como Chico Xavier nos diz: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então,
que na simplicidade do nosso cotidiano, em todos os momentos, a gente possa nos melhorar. Fica esse convite para que a gente toda noite possa refletir um pouquinho do que fizemos, do que fomos, do que sentimos, do que pensamos, do que agimos durante o dia. Vale a pena tentar. E é certo que pouco a pouco a gente vai conseguir. E amar é sempre a palavra de ordem. Então, que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos nos preparar então agora para receber o passe coletivo. Vamos sentar de maneira confortável. Vamos esvaziar o nosso pensamento. Vamos nos conectar com Deus, com os espíritos de luz da nossa casa. Vamos aproveitar o momento para agradecer, para pedir. Vamos então, envolvidos pelas vibrações do Mestre, dos benfeitores espirituais que nos assistem, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir a Ele que melhore os nossos sentimentos, que a gente possa fazer sempre o melhor pelos nossos irmãos. Ninguém é tão fraco que não tenha nada para oferecer, e ninguém é tão forte que não tenha nada para receber. Então, todos juntos, vamos vibrar pelo nosso planeta, que não nos falte alimento em nossas mesas, nem água para bebermos. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelos nossos irmãos, que a paz e a saúde estejam sempre presentes. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, do espírito, que estão em sofrimento nos hospitais, nos lares. Vamos pedir a misericórdia divina pelo alívio das dores dos nossos irmãos. Vamos vibrar para que Deus ilumine os nossos irmãos em suas necessidades. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, também pelos nossos desafetos. Vamos pedir pela nossa casa espírita. Vamos pedir por todos aqueles que partiram desse mundo, nossos entes queridos, que eles possam ter sempre bons esclarecimentos e que aceitem a sua nova condição. E vamos pedir a Deus por todos nós que aqui estamos, estudando, refletindo sobre o seu Evangelho de luz. Vamos pedir a sua proteção, as suas bênçãos para a nossa vida, a proteção para o nosso dia a dia, o amparo diante dos momentos difíceis. Vamos rogar pela fluidificação das nossas águas, que elas nos sirvam como medicamento para nossas dores físicas, mentais, morais e espirituais. Que Deus nos proteja e abençoe a todos, que todos tenham uma boa semana, sempre com o coração e com a mente elevados a Deus. Que assim seja.